tema que é tão rico, como o nosso irmão iniciou os trabalhos fazendo essa leitura, falando da importância de estarmos reunidos em família. Então, quando nós falamos da família em movimento, um projeto para o despertar da essência, nós temos que lembrar o objetivo da família, né? E por que nós fazemos parte de uma família? Se estamos ali reunidos como amigos, ou trazemos conosco muitas questões que precisamos desenvolver com aqueles que muitas vezes, equivocadamente, ainda chamamos de desafetos. Nós costumamos dizer que, na realidade, como na bateria que há duas polaridades, assim também estamos reunidos, aqueles aos quais nos atraímos positivamente, e há também a nossa afinidade negativamente. Então, afinidade, estamos unidos e reunidos por afinidade, seja ela aquela em que nós já desenvolvemos algumas virtudes juntos, ou, por outro lado, aquelas que vão nos permitir, jornadeando por esse planeta, desenvolver esse sentimento que começa pelo respeito, pelo carinho, desenvolvendo ali um afeto para que futuramente possamos amar a todos. E é nesse cadinho, então, dentro do lar, como nos diz ali Joana de Ângeles, que nós escolhemos. Escolhestes antes do retorno ao veículo físico aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Lembremos que é uma escolha nossa estarmos aqui nesse planeta reencarnados com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nos cercam. Muitas vezes nós falamos, nem fui eu que quis, nem queria estar com você. Por quê? Deus é tão bondoso que aí nós temos aquela nuvem do esquecimento. Mas se nós pensarmos, se nós voltarmos para dentro, vamos lembrar, ai Senhor, que equívoco, né? Estou falando de maneira errada, porque eu queria sim estar aqui. Eu me comprometi com este irmão, com esta irmã, com este que ora é meu companheiro ou minha companheira, com esses que estão sob a minha tutela, dos quais todos nós somos responsáveis, então, por este desenvolvimento, por esse despertar do bem, do amor, não é? De todas as virtudes, logicamente, que durante a nossa jornada, durante essa viagem chamada, que aqui estamos, né, para passar por este planeta, não vamos desenvolver todas as virtudes para sermos, como nos diz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem, não é? Mas estamos no caminho, vamos fazer esse esforço conjunto, e é através dessa possibilidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos, que vamos facilitando as portas, os caminhos para que cheguemos aos nossos objetivos. Então, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, e quando ali Allan Kardec indaga sobre essa condição, sobre essa lei que é divina de estarmos ali reunidos, né? Por que essa necessidade, se não poderia ser como acontece com os animais? Lembram essa questão em que Kardec faz aos espíritos, né? A questão 774, porque ali ele diz, será que realmente isso é uma lei humana ou isso é uma lei divina? Não poderíamos a uma certa idade fazer como os animais? Bem, agora já trouxe ao mundo, agora se vire, né? Já está andando, já sabe se alimentar, buscar comida, então agora se vire. Mas ali nós temos a espiritualidade superior
nos trazendo as elucidações de que muito diversa é a nossa condição da dos animais. Então precisamos estar nesse aglomerado, nessa pequena sociedade, para que nós desenvolvemos e eduquemos as nossas emoções e sentimentos. Por isso, eles dizem: quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, Deus criou a família. Isso não é algo que foi criado por nós. Não é uma lei humana. Isso é divino. Faz parte das leis naturais, da lei divina. Uma delas, a lei de sociedade. Então, esses laços de família que estão ali quando Kardec traz essas questões, uma delas, a 774, vem justamente para clarear as nossas ideias e para nós sabermos que é dessa forma que nós vamos evoluir moral, espiritualmente e intelectualmente. É estar nesse complexo, né? Ali em que todos nós vamos formando. Camilo, através de Raul Teixeira, fala que essa é a nossa primeira sociedade. Nesse cantinho podem ser 2 pessoas reunidas, 3, 5, cada um está numa formação familiar que necessita para o seu desenvolvimento. Então são esses laços, né, de afetividade que vão fazendo com que nós consigamos destruir o quê? O que nós precisamos destruir em nós para viver o amor? O egoísmo. Né? Então é através da convivência que nós vamos destruindo o egoísmo e fazendo com que esses afetos que serão ou que estão conosco hoje serão nossos amores futuramente. Como nós vamos passar pelas provas, como é que nós vamos vivenciar toda uma existência sozinhos? Como é que eu sei que eu não sou mais uma pessoa egoísta? Sozinho, escondida num cantinho? Não tem como. Por isso a importância de estarmos nos relacionando. Às vezes, a tarefa para nós, dizemos, é árdua, mas é necessária. Não é? Porque precisamos fazer esse caminho, precisamos passar por essas situações junto com os outros para nos desenvolvermos, principalmente no amadurecimento espiritual. Então é nessa convivência que nós vamos despertando em nós essa grande virtude, essa grande lei que nos une universalmente, que é a lei do amor. Se hoje não conseguimos ainda amar a todos que estão conosco, naquele cantinho, naquele ambiente doméstico, imagina como é que nós vamos amar o próximo que está lá fora. Então precisamos primeiramente cuidar, trabalhar o carinho, desenvolver o carinho, o respeito, saber viver em harmonia, ouvir, falar na hora certa. Não é assim que nós vamos aprendendo? A família, há uma música inclusive que fala desse ambiente. Ela diz que a família é uma escolha de luz e que a família é uma escola de luz também. Então ela é uma escolha e uma escola de luz. E aqui estamos para vivenciar os diversos momentos com os nossos afetos, com as nossas afinidades, sejam elas de uma polaridade ou de outra, não é? E aí, Raul Teixeira, Camilo, através de Raul Teixeira, também nos fala que é justamente, nessa questão em que antes mesmo de nós chegarmos aqui, como ele diz, nos planos divinos, os servidores do bem, atentando às propostas do Pai Criador, sabem que é a partir de experiências em pequenos grupos que se aprende a conviver junto a grupos significativamente maiores.
nós vamos observando, quando nós estamos num pequeno grupo, não é mais fácil nós nos relacionarmos? Vamos conhecendo uns aos outros? Vamos pegar, por exemplo, a casa espírita aqui. Essa casa é em relação a algumas pequena, não é? Não é mais fácil de nós nos conhecermos? A gente sabe, vocês sabem, todos que frequentam a casa. Sabe quem é a primeira vez, quem está vindo, já veio uma vez, sabe quem está no grupo de estudo, sabe os nomes, não é assim? Uma casa com 300 trabalhadores já vai ficando complicado. Mas se nós não passarmos por esse treinamento, se nós não aprendermos a gentileza, a bondade, saber olhar, parar, escutar, nessa constituição pequena, como é que nós vamos nos relacionar com a humanidade? Por isso, primeiro, nós cuidamos da nossa família, para depois ter esse olhar para lá fora, né? Para a família maior, para aqueles que estão além dos muros da nossa residência, né? Então, eu gosto muito de uma música da Cacá Rezende, chamada Educandário Especial, né? Esse educandário familiar, em que ela fala: é necessário cuidar primeiro da família, né? E da família cuido primeiro, para depois cuidar do mundo inteiro. E às vezes nós saímos, deixamos o nosso ambiente, deixamos os nossos familiares, muitas vezes ali em situações que requerem um cuidado, porque mas hoje nós temos que ir para a casa espírita, né? Então a gente deixa aqui o circo pegando fogo e vamos para a casa espírita, porque eu tenho que estar lá, principalmente nós trabalhadores, não é como se nós não tivéssemos problemas. Então nós temos que voltar para a nossa intimidade e como Jesus nos orienta, né, para que a gente possa aproveitar essa jornada aqui agora. Então vamos olhar para aqueles que são responsabilidade nossa, primeiramente, nós e aqueles que fazem parte desse círculo doméstico, para que depois eu possa cuidar. Como é que, estando mal, eu vou poder auxiliar até mesmo aquele que está mais perto de mim? Não tem como vir, né, sair de casa e ficar tranquilo e falar: agora eu não tenho problema nenhum, agora eu vou fazer as minhas atividades, quando eu voltar, aí eu resolvo o que tiver que resolver, ou não, não é? E muitas vezes isso acaba sendo uma fuga nossa também, não é verdade? Para fazer de conta, não quero ter problema, não quero saber dessa situação, então nós buscamos refúgios, não é? E muitas vezes eu lembro do Divaldo, que ele falava assim: se nós estamos na casa espírita uma vez, é pouco, né? Geralmente nós viemos para o quê? Assistir a palestra. Se nós estamos na casa espírita 2 vezes, bacana, não é? Porque nós estamos assistindo uma palestra, estamos num grupo de estudo, não é? Aí se 3 vezes, aí ele fala: cuidado, o que nós estamos fazendo, né? Então, muitas vezes nós vamos nos enchendo de atividades fora para não cuidar do principal, que é o quê? A família, não é? Então, ele termina aqui esse parágrafo falando, né, que a gente vai aprendendo a conviver junto a esses grupos significativamente maiores, infinitamente mais complexos, o que faculta amplo enriquecimento no rumo do amadurecimento devido. Então, é assim, não é? Nessa proposta de trabalho do mínimo, né, do pequeno para o grande. Primeiro, esse grupo pequenininho, para nós aprendermos até mesmo sobre nós, como nós estamos, como nós nos relacionamos, o que nós precisamos melhorar para então, a partir do momento que aqui está tudo em harmonia, eu vou ampliando o meu campo de ação. Eu vou saindo daqui a agora, eu já estou preparada para me dedicar a mais pessoas, a amar
outros também, não só aqueles que estão aqui. Porque nós ainda temos uma dificuldade de olhar para quem está ao nosso lado e tratar como aqueles que estão sob a nossa tutela. Estou errada? Ou nós olhamos para o vizinho, para o filho do vizinho e falamos assim, eu amo do mesmo jeitinho que eu amo meu filho. É assim? Nós olhamos para o outro e falamos, não filho, você está errado. Ele estava correto e você foi quem provocou, você que está equivocado. Nós ainda temos essas dificuldades, não é? De perceber e de agir no que é certo, independente de quem quer que tenha feito essa ou aquela ação. Então é necessário que nós saiamos desse local, mas para isso nós precisamos nos aprimorar, não é? Então como é que eu vou amar alguém que eu nunca vi aqui encarnado, se eu não consigo desenvolver esse sentimento com aquele que ali, que busca pela atenção, que requer a palavra, que requer um tempo para que eu possa ouvir, ou para que eu possa dar o ombro. Às vezes é apenas um abraço, apenas é sentar, muitas vezes é sentar e ter ouvidos de ouvir de fato. Não apenas, tá bom, e aí nós estamos ali no celular, tá, mãe, você sabe tal coisa assim, que bacana, e eu estou aqui, não estou prestando atenção no que aquela pessoa está falando comigo, né? Seja um filho, seja um companheiro, seja a mãe, seja quem quer que tenha me requerido esse tempo, que é diferente quando preciso conversar. Então eu deixo tudo aqui agora, somos nós dois, é olho no olho, é atenção, compreensão, ouvir, é esse tempo que nós falamos, o tempo de qualidade. Não é? Porque às vezes são 15 minutos, 10 minutos que nós passamos ali numa conversa que vale por um dia inteiro. E às vezes nós estamos ali o dia inteiro sem dar atenção, ou seja, quanto tempo nós passamos, nós dedicamos? Eu fiquei a manhã toda dando atenção para o meu filho. Deu mesmo atenção? Ou nós estávamos ali fisicamente, mas se perguntarmos o que foi que aconteceu, o que foi que ele falou, o que foi que assistiu, o que foi que comeu, nós não nos lembramos porque não estávamos ali, como a gente fala, né, de corpo e alma, né? Então são esses cuidados tão necessários que a família tanto requer, e especialmente no momento que nós estamos passando. Nossos filhos, nossos familiares requerem esse cuidado de nós para que nós possamos ter uma humanidade melhorada, uma humanidade regenerada, parte de nós. É fazendo a nossa parte. Não adianta esperar que a terra modifique, que a terra seja regenerada. Só quero voltar na terra quando ela estiver nessa condição. Mas qual a minha colaboração? E aí nós vamos lembrar o que está na função primordial da família, que é a colaboração com o Criador. Essa é a principal função da família perante Deus. Qual é a função? Colaborativa. Da família, todos nós que ali estamos, sairemos para as atividades, as diversas atividades. Então, se nós temos hoje um voluntário muito bom, de onde ele veio? De onde ele veio? De onde esse voluntário veio? Da família. Se esse voluntário for um voluntário mediano, de onde ele veio? Se ele for ruim, veio de onde? Então, da mesma forma, são as profissões e tudo que existe no mundo, né? Tudo parte da família. Bom profissional, origem, família.
Então é do nosso núcleo, é do nosso seio familiar que tudo parte, para o bom ou para o ruim, né? Então, mais uma vez, Joana vem falar para nós, né, que a justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de obrigatoriedade. E é ali, né, dessa maneira, né, que sempre dentro do lar essa justiça se faz. Nós plantamos, como nós sabemos aqui, Joana e tantos outros orientadores espirituais falam para nós, reforçando o que Jesus já havia nos ensinado, que o plantio, né, ele é livre. Eu posso plantar o que eu quiser, eu posso semear o que eu desejar, mas a colheita não tem como ser diferente daquilo que eu vou plantar. Então, se nesse instante, no meu lar, eu estou ali promovendo a discórdia, como eu quero viver em paz? Como é que eu vou trazer a paz para a minha intimidade se eu sou aquela que levo para dentro do meu lar a discórdia, a confusão, se eu sou aquela que guardo tudo, né? O rancor, a culpa, a mágoa, não exerço perdão, e aí quero viver em paz. Como? Então, se eu quero respeito, eu tenho que semear respeito. Se eu quero gentileza, eu tenho que ser gentil. E tudo isso inicia nessa relação entre cada um de nós e aqueles que convivem no mesmo ambiente. É ali que nós vamos aprendendo essa convivência. É ali que nós vamos convivendo, aprendendo para um dia nós podermos amar a todos. É nesse lugar. Não tem outro laboratório que promova-nos todas essas experiências, né? Todos esses benefícios. Por isso é que, nascendo e renascendo, para desenvolver o seu Deus interno, enquanto intelectualizam a matéria, unem-se umas às outras, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva, né? São essas oportunidades. Então, mais uma vez, ali Joana falando daquilo que nós sabemos, como está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem como nós chegarmos ao reino de Deus se nós não nascermos novamente, não é isso? Então, nessas idas e vindas que nós vamos passando pela escola que é a vida, que é a existência, né? A vida é uma só, mas são muitas existências para que nós possamos burilar a nós próprios, entendendo como espíritos imortais estamos nessa jornada, essa jornada evolutiva. Então, a cada instante, Deus, em sua bondade, nos possibilita, nos permite estar numa nova reencarnação, numa nova roupagem para nos melhorarmos cada vez mais. E assim nós vamos, né, nesse amadurecimento, nessa evolução, chegando cada vez mais próximos desse reino que está em nós mesmos. Por isso, quando ele fala, né, quando Joana fala do Deus interno, porque, e aqui, esse grifo foi nosso para chamar a atenção que é esse Deus com D minúsculo, no sentido de que todos nós somos essência divina, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, né, primeiro nós temos que permitir brilhar em nós a luz de Jesus, clareando as nossas ideias, as nossas ações, os nossos compromissos, a nossa compreensão, trazer essa luz que é Jesus em nossas caminhadas
para que nós possamos assim também fazer irradiar, aumentar essa chama que há em nós, da essência divina, que é essa luz do amor, da caridade, do perdão, da gentileza, da bondade, tantas virtudes que nós precisamos acender em nós para seguir rumo a Jesus, né? E por isso a importância de trabalharmos o amor. Porque tudo que é feito com amor, o resultado sempre é melhor. Alessandro Viana Vieira de Paulo tem um livro que ele fala sobre iluminarmos o nosso tempo, iluminar as nossas horas, e ele fala das abençoadas tarefas espíritas nessa obra. E ali ele fala também do nosso dever moral. E na fala dele, inclusive quando ele esteve aqui na conferência falando sobre essa questão das abençoadas tarefas espíritas, tema no passado, né, da conferência, ele, na sua fala, ele dizia que enquanto nós ainda não aprendemos, não vivenciamos, não experimentamos o amor como Jesus nos ensinou, nós precisamos realizar as nossas atividades no dever moral. Até que um dia esse dever moral, ele vai ser realizado com amor. Porque quando nós entendemos que aquilo ali não é uma obrigação, quando nós estamos junto aos nossos e que fazemos algo, não porque não tem jeito, é meu pai, é minha mãe, eu tenho que fazer. Tem um peso, não tem? Quando ele diz, fazer o quê, né? Não posso, não tem outra situação, tenho que fazer mesmo. Não queria, né? Mas eu sou obrigada a fazer isso ou aquilo pelo outro. É um peso que nós estamos colocando nas nossas ações. Mas quando eu penso, puxa, independente da forma como a nossa família foi composta, se tivemos amor ou não, afinal de contas, cada um dar aquilo que consegue, que pode, através da sua cultura, do seu aprendizado também. Mas, puxa vida, olha só, papai e mamãe, se eu não estive ou se estive na minha jornada, se estiveram presentes ou não, o fato é que eu só estou aqui agora porque eles me permitiram chegar. Que bom que eu estou aqui. Que bom que eu pude ter essa chance, enquanto tantos irmãos que gostariam de estar nesse processo de reformulação, de renovação, que nós tanto falamos da reforma íntima necessária para sermos mais felizes. Olha só, nós estamos aqui, graças a quem? A bondade divina e a esses dois seres, que mesmo eu não tendo conhecido, se for o caso, mas essas pessoas foram necessárias para que eu estivesse aqui. Então, que bom. E aí eu tenho um outro olhar, um olhar de gratidão, né? E um sentimento diferenciado. Então eu não vou fazer mais aquilo obrigada, mas entendendo que é uma forma, né, de retribuir. Se eu ainda não consigo fazer por amor, mas é por agradecimento, por gratidão. Poxa, olha só a experiência que eu pude ter por conta dessa pessoa que me permitiu estar aqui, né? Então, nós temos olhares, perspectivas, né? Pontos de vistas, e é importante que nós trabalhemos em nós aquilo que ainda nos mancha, principalmente o rancor, a mágoa, a culpa, para que nós possamos nos libertar dessas amarras e sermos felizes. Não tem como sermos felizes
se ainda nos aprisionamos nessas questões do passado pretérito, né? Ou do passado mais próximo de nós. É importante aproveitar, como diz Jesus, enquanto estamos no caminho. E o caminho não é na próxima encarnação, porque nós espíritas falamos, né? Ah, tá difícil. Ih, lá em casa o negócio tá complicado. Não vai ser dessa vez que eu vou resolver isso, eu já tenho ciência. Então, como a gente sabe que a gente vai, vem, vou deixar para a próxima, porque para mim isso está muito difícil. Mas Jesus não falou assim, aproveita que você vai ter 10 reencarnações para frente e deixa para depois. Né? O que foi que ele disse? Aproveita enquanto estão juntos. Enquanto vocês estão no caminho. Aproveita o momento, o presente que Deus nos dá, que é todo instante de nós abrirmos os olhos. E aí, cabe a cada um de nós estarmos apenas com esses olhos abertos ou estarmos despertos e aproveitar essa oportunidade chamada vida, essa existência para o espírito imortal se desenvolver cada vez mais. É uma escolha. A cada dia que nós abrimos os olhos, é uma escolha ser feliz ou infeliz. Como será o nosso dia? Depende de cada um de nós. Né? E o que nós fazemos com essa oportunidade influencia todos nós aqui. A todos nós. Queiramos ou não, nós influenciamos não só na vida daqueles que estão conosco, na nossa intimidade doméstica, mas o que eu faço lá no Bacaxeri vai interferir aqui, na vivência de vocês. Podemos nunca mais nos ver, mas agora vocês já são responsáveis por mim também, da mesma maneira como eu sou por vocês, porque a partir do momento que nós nos cruzamos, né, que nós cruzamos os caminhos uns dos outros, logicamente, né, que nós temos a responsabilidade ali com os nossos familiares, mas tudo que eu fizer, tem mais ainda, o rostinho dela vai comigo, né? E eu deixo aqui um tanto de mim. Então nós somos responsáveis, nós estamos todos interligados, conectados. Daquilo que nós estamos fazendo neste exato momento, nós estamos influenciando o que acontece no Japão através dos nossos pensamentos, das nossas preces, dos nossos atos. E isso tudo tem que ser trabalhado, pensado, modelado em família. A importância da lei do amor. Como nos diz Fenelon, né? Já lá em 1861, crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada, num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Quem não quer viver assim? Quem não quer viver neste ambiente? Então, para que nós possamos viver neste planeta onde a alma dos justos virão repousar, é lá que nós queremos estar, ou não é? Todos nós desejamos essa mudança, essa melhoria e viver melhor, né? Então, como treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Olha como ela coloca aqui, né? Mais uma vez, Joana falando para nós. Um treinamento doméstico. E ali que nós vamos percebendo as nossas habilidades, como é que estão? Será que eu melhorei um pouco? Como é que está a minha situação em relação à paciência? Como é que está em relação à coragem? A maneira de falar? O tempo que eu disponibilizo? Tudo isso nós vamos treinando neste local. E é tão bom quando alguém chega e fala assim, percebi que você mudou.
E quando essa mudança, não sei vocês, mas eu penso que é muito bacana quando alguém que está conosco chega e fala assim: eu percebi que de uns tempos para cá você mudou. E foi uma mudança bem bacana. Hoje você está mais flexível. Ou hoje você tem mais paciência. Hoje você não se aborrece como antigamente, não é? Hoje você dá mais tempo. Hoje você pensa antes de falar. Veja só, é um retorno. É como a gente chama, um feedback bacana, não é? A gente olhar, porque nós fazemos essa avaliação, como nos é orientada no Livro dos Espíritos, que é um reforço que já foi falado para nós há muito tempo atrás, não é? Sobre essa importância de nós refletirmos diariamente sobre as nossas ações. E nós não precisamos esperar chegar à noite para descansar e dizer assim: deixa eu ver, deixa eu pensar como foi meu dia. Aí nós já estamos tão cansados, fala assim: mas não vai dar tempo hoje, porque quando eu pensei, nossa, já está 6 horas da manhã. Então, no instante que a nossa consciência nos acusa, olha só, Ilejaí, você falou algo para fulano, para Beltrano, que não foi legal. A gente não sente? A gente volta para casa com uma sensação ruim, né? E às vezes a gente diz assim: puxa, não sei porquê, mas eu estou me sentindo mal. Não sei porquê, vírgula, você sabe sim, né? Aí você fica pensando, você justifica tudo, né? Eu acho que foi por isso. Não foi, foi por aqui. Você já sabe o que foi. Falou o que não deveria, provocou algo ruim, não é? E aí é um mal-estar. Então por que eu vou esperar passar um tempo? Depois eu falo. Aproveita, liga, né? E hoje é tão difícil alguém ligar para o outro, né? É tudo na mensagem. Mas aí já passa uma mensagem: vamos conversar? Né? Eu adoro tomar café, né? Um cafezinho, um chazinho, se reunir. Vamos tomar um café juntos? E ali você já conversa, né? Já fala com o outro: puxa, olha, eu sinto muito, eu falei algo que eu não deveria, não é? Pode ter, acredito que tenha lhe magoado, enfim. Nós podemos resolver as nossas pendências muito antes do que nós imaginamos. Mas nós vamos pelo orgulho e pelo egoísmo, né, que nós trazemos. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu falei mesmo, precisava ouvir. Né? A gente já precisava ouvir o que eu tinha para falar. Se se chateou, tudo é milindre, milindre, milindre. Então, que se chateou é porque serviu mesmo. E não é. Muitas vezes a gente não sabe o que o outro está passando. Às vezes é uma situação em casa, profissional, financeira, enfim, são tantas circunstâncias, não é? Então é tão bom nós nos acertarmos com as pessoas que nós queremos bem, com quem nós convivemos, aqui na casa espírita, nossa família. Afinal de contas, a casa espírita é nosso lar também. É o nosso templo, onde nós viemos para nos reconectar, para que nós possamos estar mais juntos, orando em conjunto, fortalecendo as nossas solicitações, os nossos agradecimentos, nos fortificando. É também esse ambiente que nos socorre a todo instante, mas é um ambiente também onde nós celebramos as nossas vitórias. É aqui que nós chegamos para trabalhar. Olha quantas oficinas, ele falou há pouco, né? O nosso amigo falou logo no início que as irmãs se reuniram para fazer uma lasanha. Então é um local que propicia várias oficinas de trabalho, onde nós treinamos, como diz Joana de Ângeles, para voltar para casa melhor. Agora eu treinei, agora eu vou realizar, que foi um treino. E agora eu volto para casa para continuar essa especialização, fazer muito melhor. E é um ambiente que nos propicia uma convivência salutar, mostrando que se aqui eu consigo me calar, porque eu não posso falar o que não devo para um irmão, né, para um companheiro de atividade, por que eu posso falar para quem está em casa? Porque
que aqui eu... água, né? Vou tomar que nem o Chico falava, coloca água na boca, né? Então fico. Por que eu consigo me controlar aqui na casa espírita e em casa eu não me controlo? Então vejam quantas possibilidades nós temos aqui na casa espírita. E é esse lar onde nós estamos aprendendo também os vários ofícios e vamos entendendo o que as elucidações de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí podemos voltar fortalecidos, mas com uma maior compreensão dos ensinamentos para vivenciar o Evangelho dentro do nosso lar, né? Então esse é o sentido da família, é aqui por meio da instituição familiar e de tantas outras composições em que a divindade situa seus filhos, reencarnados e desencarnados, é que o mundo vai alcançando gradualmente as várias dimensões do seu progresso intelectual, ético, moral, espiritual, enfim. Não é? Então, ali Camilo vai falando para nós desse sentido da família. Nessa constituição, no seio, nesse ambiente que nós vamos nos promovendo a espíritos melhores através dessa convivência, transformando as nossas relações em relações salutares cada dia mais. Então, nessa jornada terrena, que nós vamos então despertando em nós essa essência divina, entendendo que todos nós somos colaboradores de Deus e que para isso é necessário vivenciar o amor. Não apenas esse amor que nós colocamos em palavras, mas de fato, principalmente, especialmente nos nossos comportamentos. Ali nós vamos solidificando aquilo que nós aprendemos. Então viemos até aqui ao Sena buscar conhecimento, aprofundar os conhecimentos através dos grupos de estudo. Para quê? Para ficar, né? Para ficar a teoria, para dizer eu sei, eu já sei como é que é, eu sei que é assim, eu já entendi essa tal da lei da reencarnação, já estudei sobre a lei de sociedade, e fez o que com isso? Não é? Então é nessa grande chance que nós temos de, através das várias reuniões e diariamente, colocarmos em prática o que aqui viemos buscar, para que a família, esse projeto, né, para o despertar da essência, seja uma jornada para o amor. Então, que possamos, assim, ter esse olhar fraterno, esse olhar gentil para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que cuidemos com muito carinho, com muito amor, dos nossos laços, para que eles sejam de fato laços, esses vínculos de gentileza, de respeito, né, de carinho, de união, de harmonia. Que esses laços sejam cada vez mais estreitos, que possamos, enlaçados, finalizarmos a nossa jornada um dia aqui na Terra num grande nó, num nó de amor. Muito obrigada a todos vocês e vamos então orar. Pai Celestial, agradecemos a chance de estarmos aqui nesta casa que é tua, que é de Jesus, de todos os trabalhadores que aqui se encontram, sejam eles desse plano ou do plano espiritual. Agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos e pelas várias oportunidades que nos concedestes.
Esperamos louvar-te através das nossas ações. Esperamos, Senhor, que as tuas leis sejam por nós internalizadas para que possamos experimentar o dia a dia com mais carinho, com mais respeito, com mais bondade, com gentilezas, e que possamos desenvolver-nos em amor. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, que guia os nossos pensamentos, as nossas ideias, para que sejamos concretizadores do bem, permaneçam o nosso leme e o lema de nossas vidas. Que Maria, Mãe da humanidade, nos envolva em seu manto de amor. Que nós, que aqui nos encontramos juntos, nesse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, sejamos verdadeiros colaboradores da tua obra. Abençoa, além de nós, todos aqueles que se encontram nos diversos ambientes do nosso planeta, e que nós possamos retornar aos nossos lares fortalecidos pela paz, pela harmonia, pela alegria e pelo amor. Sê conosco hoje, amanhã e todo dia, e que nós estejamos em Ti. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Vamos agradecer ao nosso irmão Vegéria pela linda reflexão da noite. Seja a primeira de muitas. Muito obrigado. E agora teremos o passe. Aqueles que sentirem necessidade, só guardar nos seus lugares, nós já vamos chamar. Boa noite.